Olá amigos, tudo bem? Quem aqui já passou por algum constrangimento ou mesmo foi mal orientado no órgão público? Isso não é raro, não é mesmo? Vamos aprender um pouco a respeito do direito de petição? O que é uma petição? Petição é uma formalização por escrito de uma pretensão de um direito seu junto ao Poder Judiciário ou órgão público. Vamos ver cada uma delas? Pois bem, vamos começar por capacidade postulatória e, posteriormente, capacidade processual. Vamos aprender cada uma delas. A capacidade postulatória está inserida no artigo 1º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que diz o seguinte: são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração do habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Nisso, o inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal diz que conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação da sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um remédio constitucional que é uma exceção no âmbito do Poder Judiciário que qualquer pessoa poderá impetrá-lo, conforme disciplina o artigo 654 do Código de Processo Penal. Nisso, a capacidade postulatória é um dos pressupostos processuais de constituição do processo, pois o autor ingressa em juízo por meio da pretensão deduzida em petição inicial, elaborada e assinada por advogado, como representante do autor, salvo exceções dadas pela lei, o habeas corpus, nos juizados especiais cíveis estaduais, em causa de valor igual ou inferior a 20 salários mínimos, no juizado civil federal até 40 salários mínimos e nas demandas da Justiça do Trabalho. Somente o advogado legalmente investido dessa capacidade e não impedido pelo Tribunal de Ética de exercer suas funções pode representar a parte em juízo. Se outra pessoa que não seja bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e no gozo de suas prerrogativas, assinar petição inicial, deduzindo pretensão em juízo, este ato não terá constituído processo, que para todos os efeitos de direito não existirá como tal. Portanto, são pressupostos processuais de constituição, isso é, requisitos para que exista ou se constitua um processo. Demanda, jurisdição e a capacidade postulatória. Constatando o réu, na hora da sua defesa, a ausência de pressupostos da constituição do processo, deve ele arguir o defeito nas preliminares, lá na sua contestação, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no disposto no artigo 267, inciso 4 do Código de Processo Civil. A capacidade processual é a capacidade da pessoa ser parte, autor ou réu, e estar em juízo, ou seja, estar em pleno gozo do exercício de seus próprios direitos na relação jurídica processual. A pessoa jurídica ou natural possui na relação processual a capacidade de direito, ela adquire direito, e a capacidade de exercício que gere seus próprios direitos. Vejamos os artigos 7º e 8º do CPC, que nos diz: toda pessoa se acha no exercício dos seus direitos, tem capacidade para estar em juízo. Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. Falando em incapazes, quem são? Os artigos do 1º ao 5º do Código Civil tratam essas pessoas. Toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro, lá no útero materno. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos,
os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por causa transitória, aqueles que estão lá na UTI, não puderem exprimir sua vontade, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então eles são relativamente incapazes. Os ébrios habituais, os alcoólatras, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Os pródigos, os mãos abertas, que gastam mais do que ganham. Lá no parágrafo único, ele diz que a capacidade dos índios será regulada por legislação especial, que é a União que cuida disso daí. Lá no artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. No parágrafo único diz que cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o seu tutor, se o menor tiver 16 anos completos, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função dele, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, abrindo a sua empresa. O inciso 1 é pelo ato da emancipação dos pais, ao menor com 16 anos completos e 18 anos incompletos. Lá no casamento, que vimos há pouco, tratado pelo artigo 1517 do Código Civil, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil, os 18 anos. Lá no parágrafo único diz que, se houver divergência entre os pais, aplique-se o disposto do parágrafo único do artigo 1631 do Código Civil. Ou seja, deverá o pai que está consentindo o casamento do filho menor socorrer-se ao juiz para tanto. Resumindo, a capacidade processual é a capacidade de estar em juízo como autor ou réu, assistente ou oponente, por si mesmo, não necessitando de representante ou assistente nesse caso. Mas o que realmente quero esclarecer a vocês é que, além do habeas corpus, que pode ser impetrado por qualquer pessoa, os órgãos públicos, como DETRAN, Secretaria da Fazenda e outros, que não nos fazemos confundir com o Poder Judiciário, também pode qualquer pessoa exercer o seu direito de petição, nos exatos termos da linha A do inciso 34 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição nos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Na prática, a teoria é outra, ou seja, os poderes públicos, de certa forma, não respeitam este dispositivo constitucional. Como exemplo, vou citar o DETRAN e os poupas-tempos do Estado de São Paulo. Eles não admitem que um terceiro efetive um protocolo de petição em favor de outro contribuinte. Eles exigem que o próprio contribuinte quem deva fazer o protocolo. Isso é um absurdo. É também abuso de autoridade. Ou seja, negar recebimento de uma petição de um contribuinte interessado só porque um terceiro é que foi protocolar, isso fere diretamente o inciso que estamos tratando. É abuso de autoridade. Veja um absurdo que aconteceu comigo quando estive no poupa-tempo da Sé para protocolar uma petição da minha esposa. Não recebe, para receber eu tenho que comprovar para protocolar. Isso. Vamos dar a volta aqui, ó. Não estou recebendo a petição. Para entrar no sistema. Para receber petição tem que comprovar grau de parentesco. Direito de protocolo não existe aqui no poupa-tempo Sé. Boa tarde. Bem, Esse telefone?
É, Esse seu telefone, o senhor está gravando a conversa? tô gravando. Não pode. Tá bom. Então, senhor, por gentileza, desligue. Senão Por que, que eu não falar- posso gravar? Porque não pode, senhor. Eu não autorizo o senhor gravar a minha conversa. Eu estou conversando com o senhor. Tá bom. Querida, eu vou fazer um protocolo. Esse aqui é da minha esposa. Tem certidão de casamento. Quem anda com certidão de casamento? Ninguém anda. Tá? Mas pelo sobrenome, manteiga. E ela não tá recebe o segura, protocolo? É só protocolar. É só Eu estou protocolo. atendendo quem? O senhor ou ele? Vocês estão juntos? Ele é meu amigo, é delegado de polícia. Bom, então, deixa eu dar o atendimento para o senhor, que é o senhor que veio fazer o serviço. Aqui o Poupa Tempo a gente atende apenas o interessado. Ou seja, no caso aqui teria que ser a sua esposa. O senhor pode fazer no lugar dela? Sim. A partir do momento que o senhor comprove o grau de parentesco. Como que o senhor comprova grau de parentesco? No caso de esposo, é a certidão. Somente com a certidão. O sobrenome não comprova, porque tem muitas pessoas que têm um sobrenome parecido, igual, então não comprova Olha o mais. sobrenome, não é qualquer sobrenome. Eu sei, mas não comprova. Agora nós estamos verificando ali, vamos ver se a gente vai tirar isso do site, porque está no site. E eu entrego para o senhor, tudo bem? Só um momento. Agora. Só pode aguardar aqui nos bancos que eu já entrego para o senhor, tá? Estou recebendo a sua senha, vai chamar de novo no painel. Como o senhor me apresentou esse documento que está aqui, como tem isso daqui, então ele está comprovando, apesar que teria que ser a certidão, uma próxima situação do cidadão de certidão, tá? Eu vou autorizar o seu atendimento, vai chamar novamente no painel. Vocês perceberam quanto burocracia os órgãos públicos criam em desfavor do contribuinte? A atendente do Poupa Tempo da Sé me disse que só receberia aquela petição se eu comprovasse o grau de parentesco com a minha esposa. Pergunto, quem anda com a certidão de casamento? É muito difícil, não é verdade? Falando nisso, esposa é parente? A resposta está no artigo 1595 do Código Civil. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro, pelo vínculo da afinidade. Por final, no caso do Detran, resolvi o assunto por lá, com os meus argumentos, pois a funcionária não conseguiu me comprovar, documentalmente, a exigência que havia me feito. Se ela mesma assim não tivesse comprovado, e ainda não querendo receber a petição da minha esposa, seria um clássico caso de impetrar mandado de segurança, o qual está inserido no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que reza: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Neste último caso, somente o advogado pode ingressar com mandado de segurança. Nunca deixe de consultar um advogado antes de tomar qualquer decisão. Mesmo você podendo exercer o seu direito sem um advogado, o profissional lhe fará de uma forma mais técnica e precisa, o que normalmente quem não tem experiência certamente não fará da forma correta. Gostaria de agradecer a sua atenção, esperando que eu tenha conseguido trazer esclarecimento, fazendo com isso colaborar para tornar uma sociedade melhor a todos nós. Se gostou, dê um clique no botão curtir, compartilhe essa preciosa informação com seus amigos do Facebook e que você também estará contribuindo para uma sociedade mais justa e melhor. Veja outros vídeos aqui no Facebook utilizando hashtag #MarcosManteiga ou hashtag Fazendo Direito, tudo junto. Um fraterno abraço do amigo Marcos Manteiga, até a próxima quarta-feira com mais novidades.